Às vezes quem fica embabacado é a gente. Minha gente, Mas ela não, isso aqui é uma Salete, cambada Joyce de é bacana, amigos, né? entendeu? Que a gente sempre se reúne e a gente grava. Depois é que a gente chega e decide se vai colocar em público, se não vai, se vai mandar para um, se não vai para outro. Porque aqui, cara, é liberdade geral. Não tem censura nenhuma, a não ser que a gente queira censurar na hora que, no desenrolar do papo, da reunião e tal. Alguém avisa, ó, para aí, desliga a câmera. Eu quero falar sobre isso, mas desliga a câmera. Ou então nem fala. Tá me entendendo? Eu tô gravando. Agora, não sei o que vai rolar, porque o papo aqui não tem script, não. É papo reto, entendeu? Então tá aqui um amigo apresentado, recente, que é o Manel, esse que tá aí no telefone. É o Manel. Que é amigo de infância do Antenor, que é a peça rara que eu já falei com vocês a respeito dele. Esse aqui não precisa nem falar, porque esse é um intrujão, é o tal do Vicente Silva. Gostou lá da Tapera? É o Vicente Silva, diretor da Rádio Sideral, autor do programa Panela de Pressão, que é um desbocado, mas fica fingindo que é gente boa, entendeu? Vocês vão ver aí, se é. E esse aqui é meu querido amigo, artista plástico, Everaldo. O Everaldo, é melhor falar o sobrenome também, Everaldo? Everaldo Rocha. É, porque ontem deu um rolo danado por conta de eu ter encontrado na minha raça lá Everaldos, outro. Até achar o Everaldo Rocha, mas isso aqui é uma figura única. Artista plástico, professor de arte. É o cara, e é meu amigo. Eu sou suspeito de falar dele, porque ele é amigo de nós todos aqui. Já contratou, já mostrou a cozinheira que para aí, olha só, o radialista ali não calou a boca, porque eu estou apresentando um por um, entendeu? Ele esquece ele. Esse aqui é o Manel. Estou voltando aqui no Manel porque ele estava no telefone. Manel Lada. Salete, vem cá. Salete, por favor. Vem aqui. Ela não vem, ela não é obediente, não. Ela só obedece o marido dela, entendeu? E tá certa. Faz ela muito bem. Mas esse aqui é o Manel Lada, que é amigo de infância do Antenor. Ele mostrou aqui para mim que dá uma grande importância para ele. Essa é a Salete Francesca. Ó, tô hoje vestida para cozinhar. Não, mas eu só tô te mostrando o rosto. Eu tô fazendo essa gente. Mas de longe, depois nego vão ver. Tá bom. Deus, né? Mas essa é a minha querida Salete. Hoje eu sou cozinheira. Hoje ela é cozinheira, mas isso é nas horas vagas. Porque nas horas principais é ela aqui que é a queridinha aqui do Recanto. É a mulher que ela entra numa briga, essa carinha aí, não se enganem não, porque isso daí é bicho fera, entendeu? Ela na hora que tem que defender, ela levanta o dedo. Tive bons professores. Ela defende. Conhecimento geral. Conhecimento geral. Vem cá ver que eu vou te mostrar o que eu vou lá mostrar. Deixa ele mostrar para vocês verem o que está sendo preparado para gente. Mostrar aqui. Pra gente morrer. Isso aqui é a tentativa de assassinato, tá vendo? Vocês estão vendo aí, entendeu? É uma linda, tá linda. Na lenha, gente, olha só. Na lenha, quarta-feira, hein? Eu não vou mostrar a casa dela, nada aqui mais, além desse cantinho aqui só, porque a gente vai aproveitar para em outras lives a gente chegar e mostrar o que tem aqui. Vocês vão ficar surpresos, entendeu? Com a qualidade dessa gente aqui. Deixa eu colocar vocês agora ali, só apreciando as modas. Eu vou botar vocês ali. Aí eu venho perguntando, como que um amigo nascido na roça, criado na roça, vivendo a roça, me pendura um cacho de banana, por favor, de cabeça para baixo? Não, ele nasceu daquela maneira ali. Então eu tenho que botar. Ele não pode madurar daquela maneira ali. Vai madurar na carinha de banana toda. Não viu ainda não? Rapaz, você vê, eu vou arranjar o lugar aqui. Eu vou arranjar o lugar aqui para colocar vocês, entendeu? Porque o principal vai ficar aqui agora, o papo que vai rolar nessa mesa aqui, tá, gente? Antenor, só um minutinho, querido. Você tinha aquele pedestal que eu acho que cabe aqui, não cabe?
Quer pedestal? Pera aí, vou lá apanhar. Me acha ele aí, por favor, aí, cara. Meu amigo ainda não tá nem assim, tá um caldo ainda. Um caldinho com caldo. Um caldo. Rapaz, aí eu vou entrar como fidão Ô, também, querido. sabe? Tá. Caldo ainda. Gente, ó, vai fazer uns movimentos aí, mas é porque eu tô... Tô com ele. Ah, é Se tiver nessa uma posição canequinha, dele. puder trazer um caldo, Valeu, e querido. se tiver uma pimenta, então... Aí... Tá aí, gente, ó. É que eu não preparei. Isso aqui é tudo feito domesticamente, do jeito que vocês estão vendo. Entendeu? Do jeito que vocês estão vendo. Eu vou ficar balançando vocês aí e vou ficar olhando aqui uma maneira de colher. Só a Salete que não vai estar na cena, entendeu? Porque a Salete só na hora que ela aparecer. Porque o negócio é distante. Eu acho que essa cena tá boa. Tá bom, gente? Ó, aproveitem esse papo da gente aí. Leva pra Casimiro, eu vou lá e busco. Vem busco pro telefone. O dono do depósito é lá. Falando nisso, perdemos hoje um amigo hoje. Aqui na onde está, já está enquadrado. Dá uma olhadinha pra ver se eu ia pro Rio carregado. Sem mexer. Tombou. Olha que coisa horrível. Se você tiver que Ele mexer em alguma tombou. coisa. Morreu na hora. Olha o acidente dele. Olha que coisa horrível. Caminhão de laranja. Ele é lá da posse. Lá da posse do Coutinho. Cuidado pra não tirar da a família orelha. até de político. Olha como é que esse caminhão ficou. Quem foi que faleceu? Ainda tá, seu feijão ainda tá meio duro, então. Ó, Tá bom? nessa posição, você precisa entrar um pouco e sente um pouco. Eu nunca vi nada mais triste do que toda essa. É uma coisa. Porque você, quando tá doente, o cara tá esperando que o cara tá Não doente. sei se eu fiquei na frente. Pelou, Aí você vai soltou o eixo Eu vou da sentar frente. no seu Ele fez lugar. isso, entendeu? Ó, Você olha, não, só pra você ver que tá enquadrado em você. Dá uma olhada lá e vê se você se eu tô na frente dele. Olha, essa venta aqui anda E aí, se eu tô, eu vou pra lá, eu vou pra Cara, cá. como é que tem laranja no chão? Como é que eu vou olhar agora? Aí, ó, você para aqui do lado e vê. Eu não enxergo, cara. Enxerga não, então deixa eu ir ver aí. Pela cadeira eu vejo. Não consigo. O caminhão tem uns pedaços. ele fez tudo o caminhão. O caminhão soltou a roda na frente, ele bateu assim e fez isso. Em alta velocidade, não sei. Não tô na frente dele, não. Hein? Nossa, terrível. Então tá bom. Claro, mexe. Você, quando for olhar aqui, você olha assim, ó. Daqui de cima. Muito triste. Tá Entendeu? bom. Eu acho pra você ver. 2 horas da manhã pra Igual trabalhar. a Guta quando morreu. Aqui, Só né? pra ver na cadeira. Ah, Então eu tô achando que pô, ele, que eu cara, não tô na é frente dele, mas pode ser que eu cara. esteja. Dá uma olhada. Eu falei com um polícia lá em Juiz de Fora. Deu nada. O polícia me parou. Aí ele De parou lado, o seu 3 corpo de lado, que aí caminhões. você vai ver o seu corpo. Não tem noção disso. Aí eu falei, cara, parar caminhão. Se fosse uma cara de cocaína, Você está ótimo. Você fica na posição. Tá aceso. Tá, tá. Não, aqui pra mim, um isqueiro. Anterior, o lugar de motorista mais ladrão. Agora do você, mundo é Itabaiana. agora você ficou na frente do Vicente. Ladrão. Agora você ficou na frente do Vicente. Antes não tava não. Eu, quando carrego o Não, carro de é pra Itabaiana, cá. quando eu carrego o carro de Itabaiana, a gente tem que lacrar a carga e pesar quando chegar aqui. Porque eles são tão ladrão que eles param no posto, eles correm uma borracha, roubam óleo de 3, 4 caminhões Já depois. vi, tá bom. E ele tá gravando essa merda, sabia? É isso que é ruim, ó. Ele gravando uma conversa dessa. Não. Em uma cidade toda Itabaiana, vim fazer que. Ih, já devolvi toda a bala no cangaço. Mas lá tem a cidade de Vizinho. Lá tem uma cidade só de viúva, uma cidade que só tem viúva. São motoristas muito trabalhadores. Que apesar desse folclore que eles eram ladrões há uns anos atrás, quando usavam aquelas 11, 13 com a bunda lá em cima, hoje você vê que são trabalhadores. É uma luta. É mais de uma classe de trabalhador. Motoristas de Itabaiana. Manel, a respeito disso aí que você falou, tá gravando uma coisa que de repente não deveria. Só um minutinho. Que não deveria estar gravado, porque vai chegar lá. É verdade isso que você está falando? É a opinião dos Eu outros. acho que é folclore. Eu acho que é folclore. Então, isso daí é altamente permitido e deve falar. É folclore, alguém está falando, mas Olha. mentira. Eu não vou nem perguntar a você o que você acha.
Esse caldinho tá delicioso, Salete. Tá mesmo? Delicioso. Isso aqui não é o seu copo, não. Pimentinha, tá? Você colocou pimenta? Tá muito brava, não? Olha lá, Você então. sabe o que acontece? Você sabe o que acontece quem tá banhando? Não, Seu comedor de pimenta. Não, eu botei Salete muito. falou que Eu ela gosto, pega mas embaixo. bota, Seu comedor de pimenta. tá vendo? bota uma gotinha que Eu você vai tô gostar. atrás pra caramba. Vai devagarzinho, bota só uma gotinha, se você achar mais, aí você bota só uma gotinha. Posso xingar você? Pra mim, eu acho que eu joguei Isso vai dar merda. O que você quer? Essa é a do Maués? Uma gotinha não vou Não tá botar achando o nunca. quê? A pimenta Eu não você sei. comprou pra mim. Eu não sei porque eu não comprei cachaça dele, não vi. Essa cachaça que é do Maué, não, é sua. Você pagou, né? É daquele amigo nosso lá. É, do Maué. Aquela- Do Maué. E a seleta lá? É pra A mexer. Salete tá lá em cima ali. Ficou muito abusado, Eu acho que eles não gostaram. Não, pra mexer a pimenta, que deve estar se estoporando, ela Ali, parada em cima. guardado. Não, Amigo, Porque eu aqui quero vai mexer ela pra misturar tudo. Ela tá em cima. Vai até Saúde, injeção, tudo de mas- muito bom. A amizade. Eita, Lelê, tá bonito isso aí, gente. A Vai no punho. Isso, Arena, você encheu de carne aqui, descobri agora. Cheio de quê? Carne não era pra valer, não. Cheio não. Era só caldinho. Tintim. Opa! Salve. Salve, saúde. De novo. A presença. Você vê que nós somos A tão presença. simples Beijo pra beijar, beijar. que até a Eita, cozinheira caiu. brinda foi bem. O que que tem? Até a cozinheira Brinda brinda com a gente. conosco. Viu? Agora, Tem um a caldinho cozinheira amigo ali, Você primeira, quer, filho? indicada pelo Eu Antenor. quero tudo Vou que botar todo mundo ciúme. quiser. Quer também, Vicente? Antenor disse que contratou ela alguns anos atrás. Com auxílio do Manel. Ah, foi? Manel ajudou. Tem. Rapaz, eu tô Não ajudei, não, mas que eu participei, participei. É verdade, Não é atrapalhou, verdade, é verdade. Ele não Há atrapalhou. 20 né? anos atrás, eu quando conheci... Eu passo lá e não deixo de lembrar. Quando eu vejo aquele Cristo lá no pão da pedra. Tá lá. Não, e detalhe, eu e Salete, cara, a Salete, quando eu conheci Salete, ela foi dentro de uma garagem de um ônibus Sempre sim. de apoio, uma garagem de apoio, que não tinha nada, tinha um tanque, uma torneira. Ela falou, eu falei assim, cara, Isso é história, aquela, tem gente. aquela mulher chegou toda bem arrumada aqui, Vida plástica. de gala. Ó. Aí eu, Oi, ela, querida, obrigado. aí ela chegou e falou assim, vamos fazer. O que você está querendo? Eu falei, vamos fazer um negócio aqui para a gente comer. Que doideira, né? A gente podia ir para um restaurante. Né? Não, vamos fazer um negócio aqui. Ela falou assim, manda comprar um peixe no mercado. Aí foi comprar um peixe no mercado. E ela fez um peixe lavando num tanque, daquele tanque de lavar peça de ônibus. Lavei porque fez pra noite. Pegamos um tambor daquele de caminhão, aquele tambor de ônibus, de freio, botamos em cima e metemos carvão e botamos uma grade e fizemos um peixe assado. Ela fez um tempero, o peixe ficou uma delícia. Isso tem 23 anos. Caraca, né? 23 anos. A minha trajetória com Salete é muito grande. Rapaz, a gente já estava dentro de uma... Eu falei com ela, Salete, eu tenho uma lembrança do meu pai muito grande. Papai gostava de caçar, ele ia para Poço das Antas. Ela, pô, vamos lá. Entramos no barco, subimos o Rio de São João. Daqui a pouco vem uma menininha correndo e falou assim, moço, a minha mãe está morrendo, meu Deus do céu, me ajuda. Aí Salete falou assim, vamos ver o que está acontecendo. E até a Salete andava com a maleta que está até aqui em casa, aqui, de primeiro socorro. Até para fazer pequenas cirurgias, com anestesia, com tudo. Eu ia pra mato, não ia levar isso. A mulher Salete é técnica. a mulher estava tendo um neném, mas não tinha passagem. Enfermagem, Aí, Salete, vamos dar um jeito nisso. Técnica assim. Eu falei, meu Deus do céu, mas Salete, eu arrumo uma garrafa de álcool. Eu trouxe uma garrafa de cachaça que só tinha cachaça. Eu falei, é cachaça. Aí Salete foi lá e fez o parto da criança. Cara, isso é tudo.
que ficou. É tudo a história. Tá marcado. E essa criança? Vocês viram essa criança? Uma casa de Nunca sofá, mais, nunca mais. O sol entrando pela janela. Ela deve estar com 23 anos. O sol por uma janelinha de madeira. É, aí você fora, passa para a as casa crianças de sopapo, e não todo sabe, né? baixo. Era Exatamente. em cima de uma esteira. Eu me senti Tá vendo por Jesus que que eu Cristo, vejo eu me senti aquela época. Não, e detalhe não é essa, É né? tão lindo. Chegamos em Juturnaíba um dia de noite, mas uma chuva danada, e fomos para dentro de uma birosca, tinha uma mulher bêbada, a mulher pegou uma criança, botou em cima do balcão e largou a criança em cima do balcão. Daqui a pouco a criança não tinha onde segurar, segurou numa garrafa de Coca-Cola, caiu a criança e a garrafa de Coca-Cola. Encaixou a garrafa de Coca-Cola na cara da menina. Braço na cara. Mas, rapaz, o negócio foi sangue pra tudo quanto é lado. Aí, quando dá aquele desespero, aí Salete falou assim, Antenor, Depois vamos contar coisa mais não, a gente vai arrumar, vamos arrumar um campo cirúrgico aqui. Eu peguei o farolete, a gente ia campear umas capivara, mas só para olhar a capivara, não era para matar. Antenor que dava isso. Falou bem. Ainda bem, né, gente? Ainda bem. Trabalhou bem. Aí peguei o farolete, aí Salete falou assim, bota a menina aqui em cima aqui. Salete falou assim, Antenor, tá vendo os cacos de vidro enterrados no rosto? Nós vamos tirar todos, aí começou a pegar. Tinha soro, tinha tudo. Aí foi lavando o rosto da menina, e a menina chorando, não sei o Ó, quê. luva, Aí ela tudo ia, pegava esterilizado, anestesia tem dentro do ferimento e pô. Minha casa de peso, agora tem 3 andares. Aí a garotinha foi, dormiu, aí Salete começou. Aí ela trabalhava na época na cirurgia plástica. Começou a dar os pontos Tinha fio, cirúrgico, de cirurgia plástica, tudo na casa. tudo. Fiz os pontos Aí sem deu, zero, sem aí zero, fez os mais pontos. fino que os cílios. Eu fiz no Vem cá, quem vai conversar é eu, você. Tá demorando muito. Tá demorando para levar porrada. Aí, rapaz, ela fez assim, mas ficou perfeita. O rosto da A menina criança dormiu comigo. não ficou. Rapaz, 15 dias depois, a menina, a gente foi para Juturnaíba, fomos lá para a pousada, a menina foi lá, trouxe um monte, aquelas florzinhas que dá no Florzinha de mar, mato. ela pegou um monte de florzinha e trouxe para a Salete, Coisa doida. agradecendo. Encheram a porta da pousada de flores. As crianças. Aí eu e Salete pegamos um barco muita para bênção, subir, gente, para ir para o outro lado. Lá de baixo. Juturnaíba, Juturnaíba é aquele lugar onde que as vem a crianças água. estavam com A água bicho no toda pé. da gente. Maravilha. Mas não, Nem botei refogado ainda. hein, Salete? É aquelas crianças que estavam com o pé cheio de bicho. Ah, eu fui lá naquela Rapaz, ilha, uma ilha. Salete falou Eu assim, disse vamos que ele lá, ia encontrar vamos umas lá, coisas mais vamos lá. amenas, mas não Olha disse que só, hora. Né? Eu fui pra lá pra pescar. Aí eu falei, vai, Pedro, vai pescar que eu não vou mais não. Aí Pedro, ué, você não vai pescar? Eu falei, não, Pedro, eu vou pescar outra coisa aqui que eu tô vendo no pé das crianças. Cada verme no pé das crianças. Pedro vai pescar e eu fico limpando o pé das crianças. Botando remédio, outra semana eu levei remédio velho para as crianças. Uma cerveja? Sim. Tudo numa roça, com o pezinho cheio de bicho de pé. Entendeu? Aí o Pedro foi pescar e eu fiquei pra criançada. Aí ensinei as mães como fazer o curativo, como cuidar. Entendeu? O pessoal cobre, a casa cheia de cobertor, era as paredes. As paredes eram cobertores. Provar De ela. quatro vai adorar. cobertor. Sabe? A caminha no chão, as crianças muito pobres no chão. É um momento que as pessoas não têm noção do que Olha, é, você tá curtida mesmo. sabe? É, As crianças não têm nada de higiene. Eu levei tudo, eu levei pasta de dente. Lá foi, Recomendou pros índios lá em Mato Grosso, Eu só que tenho é que pra avisar mulher. uma coisa. Pequeno. Não ficar chateado comigo. Não, eu sei. 5h30 eu vou Já dar sei, aula. já sei. sabe. Já sei, eu vi no teu Facebook. Olha só. O quê? Só em você vir aqui, pra mim, vai ser o maior prazer do mundo. Igual é meu amigo aqui, ó. Que eu falei pra ele, cara, só Amizade. a nossa amizade. Amém, pô. gente. bom. O grupo aqui não tá à toa não, meu filho. Esse grupo aqui não se une. Comer não. Ele é de essa nossa
feijoada aí tá boa Ó, demais. a conversa não tá na cozinha. Fica se metendo. Vou pedir licença. Uma delícia, ela não refogou ainda, tá temperadinho desse jeito. Olha, ainda vou temperar esse feijão, hein? Ele só tá com... Eu fritei as carnes antes de botar o feijão. A minha esposa vai estar lá para receber. Eu tive uma emergência Já tem aqui. cebola, tem tudo aqui. E água. Aí ele já pega... Aí minha esposa vai Eu lá para te tenho- receber, vai conversar com você Eu tudo gosto de direitinho e cozinhar. depois a gente fecha o negócio, tá? Nós já vi Mas que a gente pode até conversar hoje aí sobre o fechamento ou não. Vê lá, as A possibilidades comida lá, vai mesmo, estar lá. eu gosto Eu da estou aqui no essência recanto do aqui na casa do tempero. amigo antenor aqui. Porque aí tem salsão, aí tem Ela babacão, gosta- a ela- babaquinha, aí tem coentro, tudo já vai pra panela. Manjericão e orégano, vai tudo pra panela. Olha, tu não tá Já temperado boto ainda. todas essas Não tá essências. refogado. Não tá refogado. Tem gente que Fala só a bota verdade. água e... Vocês Eu podiam boto dar uma alho, salva de cebola, palmas tudo pra mim, junto. né? Que eu tive coragem de pedir, né? Vocês fizeram tudo na água, né? Não é por falta de aplauso. Obrigado. Foi dele a não ideia via, de pedir um caldinho. Bota água no feijão, Salete. Eu tava aqui já pronto pra. Mas aí, Esse quando você caldinho falou, eu disse assim: essencial, eu vou, agora eu vou. Esse caldinho é essencial, né? Fala a verdade. Gente, eu fiz uma salada. Eu vou tirar aqui as pra vocês, reservas, uma mas o salada cara linda. que com mais divisa pra fazer isso é você. Você tá cheio de divisa Agradeço, aí agradeço, logo. agradeço, porque, agradeço, pô, agradeço. não tem nem o que discutir, entendeu? Muito bom, né? Aqui a gente só vai atrás, vai tendo continência e dizendo assim, vai pro comandante. Mas muito bom. Rapaz, e o dia? E o dia que tá favorecendo tudo, né? É, mas esse mormaço aí vai acabar com você aí. Você é branco pra cacete, tá? Não, mas não. É uma meio enganação, entendeu? Esse branco aqui é meio enganação. Porque isso aqui tem quadro plástico. Mas daqui a pouco vai ter, que sair daqui mesmo, começar a Tem cair pele uma. de tudo que é Não. laço de corpo. Já deu uma avisadazinha, deu? Já tá aqui pingando. O garoto tá lá, ele ontem chegou pra plantar uma grama lá, né? Eu tô preparando a casa ali, tem que terminar a semana. Meu Deus do céu, pra tal de obra. Você não quer fazer nada, aí cria uma ideia. Aí ele ontem foi plantar grama, parou a grama com o carro 4 horas, jogou dentro do centro voado. Tapou o barro, mas ainda conseguiu tapar o barro aí. Obra em dentro, em casa, não é brincadeira, não é bravo. Eu comprei a tapera da Juma. Eu comprei uma. Eu botei lá. E eu conservei no meu telhado lá, uma parte do telhado, que os bugville foram entrando por dentro do telhado, era uma tapera. Pra você ter uma ideia, eu fui ver a casa. Já tinha. Assim, igual a gente tá conversando, já fui ver a casa. Tava mais na frente um bocadinho. E eu entrei e no meio do mato olhei a casa. Gostei da casa, liguei pra minha mulher, que trabalha em Itaboraí, vem agora e vê se você gosta. Porque o preço é preço de lote. A casa está fechada há 10 meses, há 10 anos. Você uma casa fechada há 10 Aqui foi anos. 10 Aonde, Manel? Ah, essa casa vocês vão conhecer. Aqui também tem 10 anos. Mas aqui tem Poçua? Lá na 89, rapaz. É nada, A rapaz. casa está fechada há 10 anos, bem. Nós descobrimos, para você ver como é que está o matagal tão grande, que nós descobrimos da terceira vez que nós vamos lá, que nós descobrimos que a casa tem uma piscina. Não precisa falar mais nada. Para você ver o tamanho, o matagal. Mas quando eu entrei, uma ruazinha bonitinha, assim, um trilho de carro, né? Caminho de carro foi embora. É aquela casa feita lá no final do terreno. Um lote de 12 por... Deve ser briga de família, né? Não, rapaz, o português é a coisa mais linda do mundo, cara. 12 por 40. 12 por 40. Aí, quando chegou o português, depois de tudo pronto, o português ligou pra mim. Ô, senhor Manuel, eu tô com um problema de ver o que você faz com aquele móvel que tem lá dentro. Puta que pariu. Vê o que você faz com o móvel. Tem aquelas camas maciças, não sei o tempo quando você vai ver. 50 Aquela pessoas cama pra carregar. maciça, vitrola, geladeira da GE, nós separamos para fazer armário na cozinha da gente, porque não vai ter gasta muito luz. Fogão, aquele cabinho do lado, bomba. E nós vamos preservar tudo. E eu preservei aqueles matos, aquele pedaço de mato no telhado Esse lá. móvel nosso aqui também foi tudo comprado de uma fazenda. Nós não comprei não, ele deixou. Deixou, né? Isso daqui era um caserno. Fazenda de um médico. Que o filho Ele ia pra dele casa de mora. vocês, só gostar da casa. Aí atrás era uma parte toda aberta, A casa foi dando. parte toda aberta, aí, Salete. e quando ele construiu não tinha casa do lado. Aí um lado é uma tapera, do outro lado eu fechei. É uma Tapera da Juma. Aí botei o nome de Tapera da Juma. Ah, legal. Aí esse cara que ligou, que eu tô conversando agora, ele vai. É uma piscina que não é grande.
mas ela não é grande, mas o cara vai lá agora dar uma olhadinha pra mim. A piscina, pra você ter ideia. Ó, eu já limpei a pedra, tá? Olha a piscina. Eu já limpei a pedra, tá? Eu já lavei, tá? Nossa, mãe. Eu já lavei a pedra. Você sabe que tem um, A pedra de quê? tem um Na ácido... piscina eu já lavei. Você sabe que Caraca, tem um gente. ácido... Aqui, ó. Pega a filmagem, tá, né? Caramba, gente. Tem um ácido molezinho de você deixar a pedra... Que isso? Isso daí é uma das pedras que eu tinha em São Tomé, mas não é São Tomé. Posso te dizer um negócio? E daquele português antigo, a casa você bate aquela madeira, a pedra deve ser esse tal de Santo Tomé mesmo. Não é eu daqui olhando, assim, eu já sei que não é. Mas é quase igual, porque a pedra de São Tomé é um arenito. Isso aqui já é. Isso é Ela uma desmancha é uma quase tipo que você passando na mão. E a meia amarelada. Tem diversas. Ela oxidada, com óxido de ferro, vermelha, preta. Então eu já olhei, é parecido. Que é pedra quando é arenito, esse é um arenito. Tem arenito que você só... Você faz uma escultura esfregando a pedra. Você esfrega com a mão. Durante 10 anos você não tem uma madeira. Não, nas falhas. Você esfrega com a mão assim, faz uma cabeça, uma escultura. Com o dedo, entende? Você vai. Uma piscina vai ideal, vai saindo da areia da pedra. Só para Aí refrescar. luta pra Não lá é, e cara, assim. pra mim é. Essa não é muito Ela quer boa. piscina pra Mas Olimpíada. Aí cara já aprender adorou que- você mandar um fogão de lenha. Ah, a gente é? se cismou de fazer um fogão de lenha. Mas Mas eu quero fazer, eu não quero comprar um fogão de lenha. Já tinha churrasqueiro, eu quero fazer um fogão de lenha. Aí fomos pra internet, tudo fizemos a porra do fogão de lenha. Mas nós isso vai dar merda. Aí o Tenor mandou a foto do dele agora, que a dele é grande, lá nós fizemos uma porcariazinha lá. Mas a dúvida nossa é o troço em cima, vou te mostrar aqui. Chaminé. Não, rapaz, chaminé eu botei, eu tinha eu tinha Você acredita que rodava? menino não me chama, ele não tem mão, Eu não. coloquei. Não, Não, adianta. todos. Vai, não sei se dentro não é. Vai de encontro, lateral, vai de encontro, Salete, vai você pra tinha que dentro ver da o olho do churrasqueira. hortifruti, Esse eu Salete. tinha que fazer assim. Você tinha que ver. Qualquer Chegou o posição marido de Rosinha, vai fazer uma fala chaminé. antenor. Tem que ter tiragem. Não, não é antenor, não, rapaz, é eu manel. usei A tiragem é... Puta, Você pode enganar as pessoas nos dias de hoje. Você pode chegar, cria o início, que não pode... Ninil, o cara me chama, não, antenor. Não, não é antenor, não, chama ele de Manel, é Manel o nome dele. Chaminé, Olha só, você se tem eu a quisesse cerâmica enganar, igual você primeiro, falou, podendo ó. esquentar. Depois você... Não, mas que seria melhor. Não, agora você não vai falar comigo agora. Desculpa, porra, não. Que aí você vai continuar o assunto baseado nisso, ó. Olha aqui o que eu fiz, ó. Eu botei o galvanizado meu que eu usava na minha churrasqueira. Coisa. Se eu quiser ter revestido de tijolinho, teria ficado ótimo, uma torre de tijolinho, mas a ideia não é essa. Não, tá É perfeito. dizer que foi o troço que eu fiz. Perfeito. Passa pra lá, pra você continuar esse assunto. Eu vou dizer, O que acontece? O que acontece? Nós modernos queremos copiar as coisas antigas, mas Agora a moda é essa. com durabilidade. Porque aí era um lugar perdido. Mas eu agora do mesmo jeito eu também falo com você. Vambora, Agora tá eu sei que voltando tá. ao antigo. A gente quer copiar as coisas modernas, tá entendendo? Mas as coisas antigas. Amar é mas com a arquiteto. durabilidade, entende? Do que nós conhecemos hoje. Então o que aparece é o que interessa para poder dizer que é antigo. Mas o que está interno, você faz, claro, usando a inteligência para que durar 200 anos e não criar problemas conforme as coisas antigas criaram. Porque dificilmente, entende, aquilo não entupia com a fuligem, é uma encrenca, as coisas antigas. Imagina se você vai querer ter o trabalho disso hoje. Você acredita que uma casa 10 anos, é provável de 10 anos, esse português, ele começou, eu estou há 10 anos, essa casa minha está fechada há 10 anos, eu não tive problema elétrico, não tive problema hidráulico, eu não sei como eu estou mentindo, que teve uma torneirazinha que eu tive uma correção. Você falou que é português. Não teve coragem de usar nada ruim. Você vê lá o caminho que eles fizeram, é tudo perfeito. Só cometeu um erro pra gente. As coisas que ele faz é baixa. Porque eles são pequenos. E não gastam muito dinheiro, eles gastam muito dinheiro. Fizeram pra ele. Fizeram pra ele, a parte de fora.
Mas a casa Ah, eu não tem vou fazer direito isso alto. pra vender depois pra um cara gigante. Aí você fica maluco. Lá ele fez a parte de baixo e fez em cima uma área grande com 2 quartos, uma sala e um banheiro. Só que a escada era externa. Aí, E agora? aí é loucura. Foi aonde eu precisei do arquiteto que eu chamei Nélio, vamos lá me socorrer. Eu preciso botar uma escada dentro de casa. Me diz como é que eu vou abrir o buraco para a escada. Depois eu faço a escada. Aí Nélio foi lá, me deu. Depois me passa o número dele. Toda. Deu um porre nele que você acredita que Nélio nunca bebeu lá na Tapera, bebeu? E eu já aprendi, né? Eu moro em São Francisco. R$40 o Se Uber não quer que eu da acabe Tapera como lá. da outra vez com a outra garrafa de cachaça, traz outra pra cá. Bota aqui na mesa, a outra ali. Porque Gostei. eu aos pouquinhos. Você que tô preparou acabando. ela? Você que preparou? Você tem 2 anos e pouco na garrafa. Cara, Eu acho que deve Mas ter não mais. Eu tô pra te dizer que tem mais, tá? Quem ela, foi que ela, tem ela- mais? porque ela tá mais envelhecida. Quem foi? É, Essa cachaça aí de quem- quem? Quem trouxe essa cachaça? Cambuí. Quem trouxe essa cachaça? Ah, Vicente? foi Vicente. Vicente é famoso e eu sei. Ele deve ter no Pode quarto. tirar onda, tá? Porque ele tem esse Tem no tal de quintal cambuinha dele. lá na casa dele. É verdade ou é Tá mentira? uma delícia. E não tem gente que diz, Vicente, eu vou ir na sua casa, mas eu queria Eu quero levar uma pouquinho de dessa pro cambuinha. Maurício. Nego não queria, nego não diz assim, você queria ir na sua casa, mas eu posso pegar um pouquinho de cambuinha lá? A Nego não turma fala. fazia fila para pegar. Eu falava, Eu- meus pés eu estão nunca parei de cachaça com ele. pezinho está carregado e ele fazia Estatueta Eu que só bebo assim, uma vez ou outra. é aquela estatueta ali. Mas o cara é conhecido no meio dos amigos dele, porque tem cambuinha em casa, que é a coisa mais difícil que tem de achar aqui. Você sabe que me ligou, que eu também tinha, eu tenho um amigo, por isso que ele me chamou, eu olhei pra ele, chama atenção. Esse amigo, ele tem 2 pés de cambuinha em Não, casa. Vai exatamente. sentar pra trabalhar. Exatamente. A gente vai sentar pra Oi, João. trabalhar. Não, Pode é ser exatamente, aqui, é isso que eu ou quero. pode ser lá. Vamos sentar pra trabalhar. Então a gente vai pegar, vai anotar tudo. Uhum. E vamos, como disse o Jack Estripador, vamos Essa lima pintada? separar. Vamos. Ué, depende, pô. É, Você, tudo né, ó, Falou isso com o advogado. Olha só, Salete, por Vamos exemplo, poupar. tem uma história que é um conto. Eu acho que ela achou aí da que é a história do barco. da estátua, É. do baú. Isso é um conto, Uhum. isso é uma Ó, história. ele ainda não Você leu, pode- ele você- não ouviu Você ainda o pode que eu mandei pegar, pra ele, já ela tá mesmo pode desse pegar, jeito. anotar tudo e tal, e aí a gente vai e faz um enxerto literário que precisa ter e tudo. Mas e pera com lima? tem um livro aí, que pode amanhã se transformar num vídeo, Não, num não, filme, não, alguma filho, coisa. não dá. As suas Sábado não histórias vem de também. lima, eu Só venho de que lima nada, sexta. nada, Esse é meu você não grande faz medo, nada é não dar sem horário na sexta. É escrever. isso que eu tô falando com você. Escrever. Sábado Tem que vem escrever. sem Primeira taxa de coisa, lima tá e aqui. pronto. A partir Lima tem daí, que ser para vamos sexta. começar. Você tem que Vamos dar um jeito de sentar, mandar pra vamos sexta, dando botar horário. ordem na estrutura. Não separa precisa de aqui, muito, ó. pode Essa mandar aqui tem 250 isso, essa aqui caixas tem só. isso, essa aqui tem isso. Vamos fazer. Não quero muito, pode mandar até dessa Você quer fazer ruim, exposição? você Ela dizendo é o preço depois pra mim. Tá? Ponto, Pode até mandar ponto, dessa safada aí. essa história Mas toda. pode Essa ser história só toda. 250 Não é ela caixas que pra incorpora sexta. tudo, ela é um pedaço. É uma semana que a gente Você está com a semana começa a perdida. separar e você vai ver você tem um produto riquíssimo aí. É, não tem Você essa consegue- laranja aí que tem aí na região. Porque quando você Não fizer pode uma mandar o expedição carro. dessa, você pode ter no mínimo aí. Você vai dar, vou trazer fulano que vai vir e tal. Você não tem carro que vai pra Precisando de Você ajuda pode aí, vir, não? Salete. Tô fechando feijão. Vê um cozinhar, cordelista aí de for cá. lá. Vemos 2 cordelistas. Não tem um carro pra fazer pra mim, daqui Fernando, não? Passar lá e que deixar vão 250 lima, não? fazer os cordéis deles, inclusive falar sobre essa questão da história. Então só aí, A só Zona a Sul também presença tem que pagar? desses caras já é um evento. É. Você imagina com isso o Pensa aí, histórico pensa sendo aí em mandar colocado. 250 caixas de lima pra mim. Então, isso Não, é um 2 carros não, não tô prestando atenção toda não, porque não dá horário. essa história toda. Então, se você pegar tudo isso... Não, eu não separar posso pegar um carro e dessa lima colocar ruim, não, é cada ruim pra coisa, caralho, você João. tem, no Essa mínimo, lima é ruim demais, você não tem tem ideia, por isso que eu 5 tô dizendo, pode anos mandar de 250. atividade Dá de seu jeito evento aí. Em cima disso. da Tá história bom? nordestina, Vê aí. em cima dessa riqueza. Sem contar que você pode trazer pessoas que já estão escrevendo e que já têm livros sobre para Ele fazer. já tem. Federico Para Pernambucano. fazer. Como é que pra é o nome fazer- do outro menino? O outro menino que você Robélio. mostrou aí. Peraí, não, Robélio. Se tem, é anotar e ver. Aí o que é que eu fazer o lançamento. E aí tem um grupo de teatro, fulano de tal, não sei o quê, que vai fazer
uma peça em cima disso que vai apresentar no dia. Então, olha quanta coisa você tem para estar fazendo. A área aqui na frente, eu já vi que é uma área maravilhosa e que não tem tanto erro, que pode acontecer. Você imagina isso uma vez em 15 dias, E amanhã nós vamos fazer de um evento ou atividade dessa. Exatamente. Só que isso é um cronograma que você tem que montar. Exatamente. Com material para divulgar, com um videozinho divulgando, com material impresso para distribuir, que aí você monta naturalmente. Marido, eu parei com abacate, eu não estou tendo carro. Eu tive minha última viagem de abacate, eu entrei terça-feira, que aí você vai fazer ontem, você né? vai dizer que é um espaço Aí eu cultural. vendi todo Ele o vai Summer, Ele vendi o vai abacate todo dizer, pro Summer, eu vou dizer, fulano vai dizer, as pessoas vão dizer. Vão reconhecer como. Naturalmente, Aí eu limpei, e o isso é uma restante coisa que limpei você vai hoje. solidificar. Aí eu não tenho mais abacate essa Daqui semana a por causa 6 do feriado. meses, daqui a um Lima mês. tem tido, Lima tem tido. Quando Na hora que você você tiver quiser um tem tido. bate-papo com Tá? alguém, aí Lima à que funciona vontade. o marketing. Só que o abacate Falar sobre só esse semana que evento vem. fazer. Mano, ficar lá é um espaço. Devido pô, à segunda-feira realmente ruim, não o é um pessoal não espaço, botou é em minha casa. casa. Aí eu tive que mandar só Mas mais a sociedade, Tá bom? a comunidade Elegeu. está elegendo como espaço. Então agora eu vou oficializar que é um espaço que vai ter um nome tal, que vai ter uma logomarca tal, que eu pedi para um cara fulano de tal que está criando essa marca, É, tal, tal. isso aí. E a gente vai fazer uma. Aí, Entendi. agora eu vou, porque eu, como gosto da história, eu fui sempre fazendo, chamando um amigo, chamando o outro, fazendo essa coisa, e foi tomando dessa forma. Então, o espaço não foi criado pelo Antenor. O espaço, embora o Antenor queira criar, o espaço foi criado pela comunidade. Pela comunidade. Agora, Pelo grupo quando de você amigos. chegar em qualquer lugar, poder público ou parceria que você vai montar com comerciantes ou empresários, não, o cara vai dizer, não, ele já tem o apoio da sociedade, pô, eu vou estar anexando meu nome ali numa coisa que já é sucesso. Não está construindo sucesso, já é sucesso. Então a coisa funciona. Então, a primeira coisa, botar tudo isso que você tem no papel, e igual o Jack, tipo, você separa, isso é isso, isso é isso, isso é isso. E aí vai começar a montar um cronograma. E agora, o senhor e a dona Celeste vai ter que fazer uma coisinha, que é pegar um gravadorzinho assim e gravar tudo isso e depois sentar e escrever. Não, vai ter que ser Sabe por quê? convocado. Eu já estou avisando, estou facilitando. Porque Você vai ter que as dirigir. Mas eu não as sei se ideias- não tem uma mais jeito. fraca, Tem um uma pouco coisa, mais as pintazinha. pessoas confundem. Eu boto 55 Ideia. metros. A filhazona 60, mas eu não sei o que Isso eu aqui consegui tudo pegar é lá uma hoje. ideia. É uma ideia. Se der uma de O então, projeto, ele se dá para constitui trabalhar como perfeitamente? justificativa, 55. realização, orçamento e programação. Isso aqui é o projeto. Aqui você tem um projeto. Você vai explicar, justificar o porquê dele. Você vai ter a programação dele e como realizar ele. Quantas pessoas estão envolvidas, Ó, Amarildo, que tem você várias precisa pessoas de já orçamento, fazendo tudo tá o ali. pedido Que aí, do abacate. abriu o edital Eu do tô seu descartando. projeto está escrito, já Tá? está pronto. Você descarta também Já o teve, pessoal aí, só que vai não pegar vão mandar o desse. orçamento dele e você vai Tá, transformar o bar orçamento de água dele do em Espírito quê? Santo. Se tem um orçamento hoje, São Paulo tá chovendo vamos também, dizer, mas tem um orçamento hoje dá para pra fazer. realizar isso, 5 mil. Amanhã não água pra Pegou 5 mil, transformei em dólar. Não pega pedido de abacate, Então, você tá? falou em dólar. Se baixou o dólar, se ficou igual, você tem um valor que está ali. Você só vai pegar o valor que está em dólar, que você não vai ter que fazer. Amarildo Monteiro, meu. Nós sacolão de Maricá. Não, você já tem aqui. Compra nele? Como é? Valor de Amarildo dólar, Monteiro. não. Colete, Sacolão R$ 1.000. Monteiro ali no Flamengo. Você é de Maricá? Não, Bora. E a parte, agora aqui. a parte orçamentária. Tudo isso você tem que Eu ter. peço mesmo. Então aí a gente Ah, senta, aqui nós temos o Val, temos o vê Milton. tudo que você tem. Eu, Depois meu disso, trabalho eu vendo vai laranja. discutir um pouco o que Eu é vendo abacate, mas produção. eu não sou laranjeiro não. Olha o que eu te falei. seu projeto. Aí você Eu senta tenho que sair aí, daqui, no bate mínimo ir papozinho, lá de e repente, Itaipu, 2 meses, mas aí você, quando terminar, comprar você vai estar dando aula aqui. mexerica, laranja cravo. Mas agora, É, eu isso trabalho aí, muito demais. vocês Eu dois trabalho vão muito sentar, Tá fora de gravar, época, né? escrever, Ela tem a seja verdadeira Azedo igual caralho. Agora vamos... Tá conseguindo Vamos dois? botar agora a poesia, vamos botar do um Cadê pessoal você aí com que Paraná? Capixaba, que faz o cara se não, prender, o lugar mesmo romantizar, que dá, que E aí? tem... Bom, eu aí fazer o quê? O cidadão passou o dia lá, porque eu falei que cada esse É uma bate-papo tem 3 americanizada, romances de que é você uma deu. que foi melhorada. Eu Esse gosto de cidadão ser que selvagem, escreve mas como tudo que eu não que sei eu porque que ele não está com Você alguns conhece? livros publicados. Santista, Ele eu tem um conheço texto uma maravilhoso. Se ele Carlota, sentar, ele Carlotinha. tem.
Você imagina, você tem isso aí já Depois da cru. coisa, aquela. Agora, Gosto de banana, Ricardo, banana Mexerica vinagre. boa, Ricardo, tangerina, me a dá uma- verdadeira, né, que É chama de laranja, verdadeira. pô, a verdadeira é laranja. Que a tangerina a gente já Vou chama falar da fedorentinha, gratidão né? e Vamos nela. agradecer, A que boa ele na já nossa ajudou, região aqui, né? tudo, tá, tá. A do Espírito Santo eu não conseguia Não, arrumar mas a boa. história é essa, Itaboraí. tá. Só que Itaboraí aí é já boa, marcar. tudo de Itaboraí. Disse que espaço de papai dia, falava que o nome mas Itaboraí já isso é aqui, chancelado. que eu adoro, Ita, pedra. fora. É, laranja de Itaboraí, cachaça de Senão não Itaboraí. funciona. Depois, quando eles acabarem, eu vou fazer um caso que o papai contava por causa do nome Primeiro, Itaboraí. que tem uma coisa assim, que eu Quantos reparei. casos? São pecados, Vamos cobrar dele, hein? São pecados meus. Causa de Por mais que eu Itaboraí. tenha me corrigido muito nisso, mas é um pecado meu, é um pecado desse cidadão, é um pecado desse cidadão, e eu descobri que você tem o mesmo pecado, e descobri que a Celeste eu ainda estou tentando classificar se ela tem esse pecado. Nós somos muito pluristas, nós falamos muito, Não, sim. nós criamos coisa, daqui a pouco tem uma ideia, já sai Tem outra. que ter alguém dirigindo Não a dá. gente para não Tem fazer que essa merda. Centrar. Isso é uma A ideia merda. é isso aqui. A gente tá falando de uma coisa, já começa a ideia. Você viu que ele tá falando, não, mas fulano, aí vamos chamar o Isso é uma fulano. merda. Já Isso é saiu uma o merda. foco. O foco é uma coisa. Se não tiver o foco, entendeu? E determinação para fazer, as coisas não saem. A Celeste, eu não sei se ela, eu não acredito que ela seja como a gente. Porque Ela é ela pior. pela profissão Ela é dela. pior. Ela é pior. Aí, Celeste. A Salete. Tô tentando te defender, mas Não, a coisa tá ficando pior. Ela é pior. O Antenor, que é mais retraído, porque a Salete não tem vergonha de falar. O Manuel, A eu já Salete, sei que ele a é Salete- do nosso time, Não, porque ele é vai mais do começando. meu, é mais do só, meu. só que ele, Com isso aqui, só que retrata ele, tudo. só É que mais do ele meu. é antenado, pelo menos É, antenado. antenado? Estão gravando, Ele é peraí. antenado, Aí ele é ele já, antenado que é o desde político, criança. o bom político. Desde criança que ele é antenado. Agora, falando da Salete, é o seguinte, a Salete, né, juntou com o Antenor, porque o Antenor vem atrás. A Salete vai na frente. A pessoa como é que desconexa de conversa, de falar de conversa, eu me dou esse direito por ser amigo dela e gostar dela, e ver nisso que está aí também uma virtude, se a gente souber aproveitar, tanto que eu estou aqui, a Salete é mais desconectada de todo. E esse que está aí, que fica todo retraído assim, de não querer se meter, de ver como é que vai se comportar da melhor maneira, o diabo, quando destrambelha, quando ele acha que... Não, isso aí eu sei mesmo, se eu posso... Não sei se é a cachaça, não sei se é a vontade. Nesse momento, né? Ele porque desce ele é a ladeira. cachaça A Salete ajuda não. bem. A grande qualidade. A Salete, só um minutinho, Vicente. Eu agora Vicente, sim. os teus coisas eu já falo. Se você está querendo, eu já falo. É Lula e Bolsonaro, é isso? Eu não estou entendendo nada. Não, não É isso não. mesmo? É horário? Não. É 10 minutos para Nós cada dois somos um? Bolsonaro. Nós dois somos Bolsonaro, mas Porque ali é PT, O né? Não, Antenor. também não. Ah, não. Desculpa. Tem Ele que estava ser, prestando atenção tem na que conversa. ser, mano. Mas tem que ser sem a convicção da maioria dos petistas. Ele é socialista, e é um socialista de verdade. Eu também sou o que ele é. Só que a opção dele, que ele enxerga agora nesse momento, é achar que o adiantamento do socialismo está nas mãos do possível vencedor, que é o Lula. E que eu acho que tem toda a possibilidade de ganhar também. Já Só foi concluindo, não acha? E eu Não, rezo tem toda a possibilidade, tá entendendo? De ser, tem toda. Por erros do Bolsonaro, por erros nossos de direita, que eu sou de direita, é errado até eu falar. Eu estou falando isso que está aqui. Quem me conhece aí ou quem não me conhece, procure conhecer, mas quem conhece. Eu já fui dirigente do PSOL, para quem não sabe. Então, não adianta chegar a dizer para mim que eu sou do direita. Só concluindo, meu querido. Mesmo, Só de concluindo. verdade. Só concluindo. Eu sou Bolsonaro de verdade. Então, já que isso é uma gravação Não que gosto, poderá não gosto de Lula. Só um minutinho, meu querido. Não é porque eu estou determinando, é só para criar ordem ali, porque eu estou criando aquilo dali. Vai dar o meu os povo. 10 minutos para cada um. É para cada um, hein? Bota Tá 100, todo bota mundo. 100. Cada 10 minutos meu eu dou 20 para cada um, entendeu? Então olha só, eu como Contando falei tempo. ali, eu sou bolsonarista, ou Bolsonaro, ou sou a favor do Bolsonaro, como ele é a favor do Lula, exatamente no meu direito, com todo o respeito, com todas as intenções que ele tem. Eu bato palma para as intenções dele.
Eu acho que o que eu quero alcançar, ele quer também. O meio que ele acha de conseguir se adiantar é exatamente o Lula que se apresenta nas melhores condições. Eu acho que é o Bolsonaro. É só essa a diferença. Mas se amanhã tiver que botar Bolsonaro em praça pública e fuzilar, eu vou fuzilar do mesmo jeito que eu acho que tem que fuzilar. Porque nós somos gente, nós somos homens. E os homens erram. Eu acho que é E a verdade, busca. assim, a gente pode um sistema de governo que chama-se democracia. Isso. Né? Falou, Mario. Eu acho assim, quando a gente chega a um processo extremista, e os extremos sempre me incomodam. A mim também. Sejam eles de direita ou de esquerda. Ditadura nenhuma presta. Tudo na vida. Ditadura nenhuma O presta. excesso. Nem de direita. Até nem na de vida, em esquerda. outras coisas. Até num restaurante, tudo em excesso. Exatamente. Mas Então, assim, deixa ele. nem Eu de falei pra direita, nem caramba. de esquerda presta. Entendeu? Extremo não presta. Extremo pra não lugar nenhum. presta, né? O negócio é no meio. por exemplo, Não é em cima do muro, não, hein, gente? Quando eu li Meio. A Revolução dos Bichos de George Orwell, né, onde ele retrata a Revolução Russa, ele conta a história de que os animais se revoltam contra o ser humano. Não sei se você já leu o livro. Não. Ele conta a história os animais se reúnem por serem explorados pelo homem e faz uma revolução, expulsam os homens da fazenda e eles tomam conta da fazenda. Nesse processo, a pastora alemã está com cria para dar. Os porcos lideram essa revolução, eles matam a pastora alemã quando tem os filhotes e eles assumem os filhos e criam os filhos dela para servir a eles e eles tomam o poder da fazenda. Em suma, o livro termina com os porcos sentados numa mesa negociando o que a fazenda produzia com os seres humanos. E todos os animais viraram serviçal dos porcos. Então, George Orwell fez essa parábola porque ele não podia falar da questão da revolução russa. Ele mostrou o que estava acontecendo, o impossível e um estrutura que seria um governo socialista. Eu tive em Cuba, passei 15 dias em Cuba e vi uma realidade. Então, eu vi o radicalismo do mundo social de um lado e vi a injustiça que o capitalismo também faz, que foi os Estados Unidos fazendo boicotes a Cuba para que eles vivessem uma situação miserável. No entanto, eu não vi nenhum analfabeto em Cuba. Eu não vi ninguém sem medicamento. Eu não vi todas as famílias cubanas tinham visita de um médico semanalmente. Por outro lado, eu não tinha comer. E eu vi a corrupção, eu vi uma série de questões que não eram legais. Por outro lado, eu fiz uma exposição na Suécia e vi o outro lado, que é um livro liberal, capitalista, mas a base desse governo é socialista. A Suécia, você é brasileiro, vive na Suécia e o seu filho vai para uma escola lá. Qual é o sistema? O seu filho, antes de aprender a cultura deles, eles vão ter aula da cultura do país deles. Você está em outro país. Você vai primeiro aprender a cultura do seu país, dos seus pais. Saber como funciona lá. Depois você vai conhecer a nossa cultura e vai conhecer a cultura Então, não tem, nacional. em outras palavras, ele jamais poderia se revoltar. Não, e mais. Todos têm um padrão básico de financiamento. Ou seja, você tem um salário que você tem tudo. Você vai ter casa, você vai ter carro, você vai ter educação do governo, que é do governo, você vai ter saúde, que é do governo, você tem tudo lá. Beleza, você tem um padrão de comprar um carro popular tranquilo. O Antenor é um empresário lá, resolveu dizer assim, eu não quero só isso, eu quero montar minha empresa. Você paga os seus impostos. O Antenor, ele vai pagar por ter criado a empresa dele, estruturar a empresa dele, fazer a empresa ganhar dinheiro, ele vai pagar mais imposto que você. O Antenor vai ter condições de comprar um carro 10 vezes melhor do que o seu. Os filhos dele podem continuar estudando na mesma escola que você, mas se ele quiser botar numa outra escola, ele pode botar. Isso não estou falando, isso é só você entrar e botar sistema de governo da Suécia, você vai ver.
Só que acontece o seguinte, todas as questões que ele tem a mais, ele paga mais por isso. Você tem um padrão. Você vê condição de um país desse ter preconceito? É difícil, mas tem. Sabe por quê? Porque o antenor sabe que eu sou faxineiro e que você é um marceneiro e ele é um arquiteto, dono de uma empresa. Nós sentamos no mesmo restaurante e vamos comer as mesmas coisas, mas o antenor não quer sentar junto com a gente. Isso é social. Isso acontece lá. Isto é preconceito Dos bravos. dos bravos, social, é do indivíduo. Então, a questão do preconceito, ela está inerente ao ser humano. Como a corrupção, você vai dizer, mas lá tem corrupção? Tem. Em escala menor, mas tem. Não existe governo no mundo que não tenha corrupção. Então, a questão é, como é que você equilibra isso? Você tem um governo maravilhoso lá, liberalista. Mas as questões mais básicas, necessidades básicas, elas são asseguradas ao cidadão. Nós poderíamos estar lá? Poderíamos. Vamos ver o tempo de existência que a gente tem, Pegou fogo aqui, ele não da tá nossa como eu independência gostaria, e a não. dos O Estados que Unidos. acontece? São as Demora mesmas. para fazer. No entanto, nós estamos nessa situação, entendendo? Mas eu acredito que o Isso já sistema melhorou muita coisa. melhorou muita né? coisa. Mas eu acredito que o sistema democrático, o sistema democrático tem isso. Eu tenho 2 amigos aqui, eu tenho recentemente, são grandes amigos, mas nós pensamos radicalmente diferente nesse É a ponto. parte boa, vocês conseguem. Mas aí, permitir mas essa aí é diferença, questão né? de saber, a gente respeitar as divergências, porque É a graça da vida a, a gente poder a discordar, né? democracia, ela tem essa questão. E é de, É de de por você. aí, tá? É de você saber, Tá sempre entendendo? grande. No Natal. Você saber que você tem divergências de opiniões Descascar. e até de gostos em algumas questões, mas nós não somos inimigos nessas questões. A questão é que o sistema levou um processo de polarização que as pessoas se tornaram inimigas. Eu, por exemplo, tenho um amigo em São Paulo que ele é bolsonarista, defende o bolsonarismo, é de direita, e a esposa dele é PT e defende o sistema de Lula. Então, eles, por exemplo, não sentam em casa para falar de política, porque senão tem um problema. Aí minha pergunta é, quem criou essa situação? Ambos os lados. O poder. Ambos os lados, tanto a direita quanto a esquerda, criaram esse sistema. Ué, você tem que cortar para feijoada. O PT, durante tirar o a tempo, casquinha. criou um Primeiro, sistema. mas a gente deu pra chupar. Criou um sistema dos seus militantes que tinham nós e eles. Né? Esse nós e eles alimentou um outro sistema. Quando me falam assim, como eu conversei ontem com a Mário, quem criou essa situação? Eu não voto. Poderia ser ele e um Saci Pererê. Eu não votaria no Bolsonaro nunca. Por quê? Porque ele defendeu a tortura e ele defendeu uma coisa que é a falta de preservação à vida de quem pensa diferente de você. O único momento que você pode dizer assim, o Everaldo vai pegar em arma, é a hora que eu vou pegar em arma para defender o seu direito de discordar de mim. Eu pego em arma nesse momento, para que você tenha o direito de discordar de mim, porque nessa discórdia a gente vai encontrar outros posicionamentos, porque tudo é uma questão de ponto de vista. Eu estou numa posição que eu vejo uma coisa, você está noutra que vê outra. Isso não é a minha verdade, não é a sua. No nosso diálogo nós vamos encontrar uma verdade. Entendeu? Então, quando eu fui conselheiro de cultura das Fluminenses, eu sentei com gente da direita, da extrema direita e gente da extrema esquerda. Essa palavra que antecede que é o grande problema. Aí quando você senta para conversar, a primeira coisa que você tem que fazer é desarmar. Olha só. Nossa função de sentar aqui é construir. Eu quero saber as suas ideias, as ideias dele, que eu tenho que sentar com ele também, ele tem que estar na mesa, a dele. O que nós vamos fazer para construir? Esquece partido. Aqui são pessoas que querem construir políticas públicas de cultura. Como é que a gente faz? Com isso, eu consegui conversar com os seis secretários de cultura, não conversei com os 6 prefeitos, mas 4 deles eu conversei,
com as lideranças da sociedade civil e consegui construir uma coisa que durante 15 anos tentavam construir e não conseguiram. Em um ano eu consegui. E consegui deixar encaminhado uma possibilidade da construção de um consórcio de cultura para o leste fluminense, com a Comperj. Aí eu passo a seguir, peço que você me pergunte, qual é o seu partido, Everão? Não tenho, não sou filiado a partido nenhum. E não faço campanha para ninguém. Já fiz, hoje eu não faço. Trabalha em quem? Eu trabalhei 35 anos como jornalista, como design gráfico. Hoje eu trabalho só com arte plástica, só com pintura, escultura, dou aula. É porque você falou que dá aula, né? Dá aula de pintura, dou aula de história da arte aqui mesmo, na 72, pertinho de você lá. Ele falou aí que ele já fez exposição, então, inclusive, em Cuba. Hoje eu vejo assim, eu tenho assim, como a gente vive uma situação de polaridade tão grande, que eu vivi assim, eu já leio naturalmente, eu leio o Globo, sou assinante do Globo, eu sou assinante do Estadão, o Globo e o Estadão eu sou assinante online e impresso. A Folha de São Paulo eu sou online. New York Times eu sou online. Você pode ler o New York Times lá que você quiser, porque você já lê em português. Em questão da internet, você vai celular. Da revista Figaro, basicamente Shakira, por causa da questão da arte, mas ela dá outras matérias. Então, são 5 veículos de comunicação. Eu leio todo dia para entender o que está acontecendo. E não é só com o meu país, não, é com o mundo. Porque hoje você vive um mundo globalizado. Você viu aí ó, a questão da Covid. E uma semana o mundo inteiro estava com vírus. Como é que pode, né? Então você viu, o mundo ficou pequeno. Foi muito rápido, aí né? quando você pega isso, quando eu converso com alguém que diz, não, eu acho, eu disse assim, já acabou a minha conversa. Não quero mais conversar. Porque não é eu acho. Mostra estatística. Realidade. Mostra estatística. Quero que você me mostre aqui. Realidade. Aí quando você diz assim, não, a imprensa ela é assim, a imprensa ela é assim, cara. Você está lendo uma imprensa, lamento de você. Toda imprensa é comprometida. Toda. Porque toda ela é comprometida, porque ela precisa de anunciante para viver, ela precisa de participação. Todas elas. Mas, porém, elas vão até um limite. Por exemplo, o golpe de 64, a Globo apoiou e financiou. Mas ninguém queria que o golpe durasse 20 anos. Era para ir para ter meia-meia. Era para acabar com a bagunça e fazer as eleições. Meia-meia. Foi prometido, né? Foi prometido. Foi prometido. Então a própria imprensa apoiou. Só que quando aconteceu um golpe. Aí eu lembro de Jorge Wall. Eu lembro de Jorge Wall. Você fez o golpe. Vamos nos alimentar. Vamos nos alimentar disso. Então, a gente tem que entender a história. Quando a gente analisa hoje, por exemplo, o mito da caverna, aí você vê a sublimação do que é ser um político. A gente pega Sócrates e vai ver lá o mito da caverna. O Sócrates bota o político acima de qualquer um intelectual. Porque o mito da caverna, ele coloca o quê? Você sai da caverna, você descobre a maravilha do mundo, você se torna um artista. O mito da caverna são ilusões. Você cria tudo isso e aí você resolve voltar para soltar as pessoas que estão presas lá, que só vivem das sombras e acreditando na ilusão, para resgatar ela para ela aprender. Esse cara deixou de ser o artista, ele chama esse cara de político. Porque é a abnegação, eu renego a minha vida, eu renego a minha boa vida para salvar o meu irmão. Que estão enganados. Essa é a função do político. Esse é o político que existe hoje. A pessoa dá o passo. A pessoa dá o passo. Não, essa pergunta. Esse é o político? Não é. Eu te pergunto o seguinte. Eu te pergunto assim. É tipo comandante do navio. Eu digo assim. Não abandonar o quanto navio. É hoje o valor do cartão do presidente? Ele teve um aumento de 280%. Enquanto o dinheiro que era destinado à educação foi tirado e destinado à saúde. E a filha está revoltada, ela então, estuda no fundão. Então eu digo assim,
eu não tenho político de estimação. Eu falei claramente e falo isso. Tanto é que ele sabe que dentro da estrutura de Maricá, o próprio partido aqui e algumas lideranças do partido do PT de Maricá me perseguem. Porque me consideram uma pessoa de direita. Meu histórico sabe e fala o que é. Por quê? Vou cortar um pouquinho. Puta que pariu. No final se fudeu, né? Veio fazendo tão bonito, né? Tem que registrar isso. Aí o que acontece? Eu peguei... Se cortou, não? Porque eu critiquei. Eu critiquei certas coisas que estão erradas. Para mim, está errado, está errado. Hoje, por exemplo, se você falasse assim, eu não gostaria de votar no Lula. Por quê? Porque eu não sou enganado. Temos um histórico, e o histórico existe. Procede. Né? O Amaro até fez uma ilustração para mim que até defende essa estrutura. Quando ele diz assim, o trem está descendo a ladeira abaixo, como é que você vai parar o trem? Você tem que embarcar no trem para tentar consertar. Isso até justifica certas questões do que aconteceu com o sistema. Mas para mim, pelos meus princípios éticos e moral, está errado. Está todo mundo preso, mas existem duas situações. Ou o Lula era conivente ou ele sabia. Se ele sabia, ele é incompetente porque ele era um funcionário público e ele deveria denunciar. Bom, agora, diante do quadro que eu vejo hoje, isso não é uma estatística brasileira, é uma estatística da ONU. Nós hoje no Brasil temos 34,8 milhões de pessoas passando fome. O país mais pobre do mundo tem 18 milhões de pessoas passando fome. Nem todos eles estão passando, porque a população é 18 milhões. Você tem a castra que não passa fome. Então você reduz isso para 15 milhões. O Brasil, então, hoje tem 2 países dentro dele, passando fome. Um país que bateu o recorde de alimento, está aí, a prova de bater o recorde de alimento de porco, boi, frango e alimento. O agronegócio bateu o recorde de produção. Mas então, o tamanho dos países? Espera aí. Não estou falando dos países. Estou falando assim, população. Eu não sabia que era tão bom para descascar laranja. Você tem um país que bateu o recorde de alimento. Você se superou. Como é que você Eu sabia que justifica você era tão bom para descascar que laranja. essas pessoas, 34,8 milhões de pessoas, estão passando fome? Não tem. Quando o Lula assumiu o governo, com toda a corrupção que existiu no governo dele, quando ele assumiu o governo, o país tinha uma dívida externa que não sabia como ia pagar. A gente só ouvia falar em FMI. Tinha uma dívida interna com o Fundo Monetário Internacional que não tinha como pagar. Parecia que não tinha solução. Dizia até o seguinte, vamos vender a Amazônia para eles. Não tinha solução. Não tinha solução. Ele entrou, 2 anos de governo, ele acabou a dívida interna, acabou com a dívida externa, emprestou dinheiro para o Fundo Monetário Internacional e fez uma reserva cambial. Eu não estou falando do governo do Lula, estou falando do governo da Dilma, estou falando do governo do Lula. Ele fez. E oficialmente fez as negociações dele com o partido de oposição para fazer. A Dilma, ela foi impeachmentada ou foi um golpe político? Hoje a própria direita admite que foi um golpe. Porque o Bolsonaro cometeu os mesmos erros que a Dilma fez com a questão orçamentária dele. Mas, no entanto, ele não está indo e nem chamado para ser impeachmentado. Então, eu analiso a estrutura política da seguinte forma. Eu falei isso sobre o Bolsonaro. O Bolsonaro ele é tão burro que ele está perdendo o apoio da própria direita. A própria direita, e que politicamente, estão discutindo com apoio com relação a ele. Tanto é que vê o discurso dele no primeiro mandato e vê o discurso dele, o que está se programando hoje. Até para treinar ele, para fazer o vídeo dele, para ele fazer a divulgação, é problemático. Está se controlando? Para ele se controlar. Então, é uma questão, cara, de integridade. Eu não vou mudar o Antenor. O Antenor não vai mudar o Everaldo, porque nós temos formações éticas e de caráter que é nossa. Não muda. Por mais que você assim, Antenor, finge ser isso. Não vai, você vai. Não vai. Porque você. Agora, eu fui
processaram Agora que por levantou, conta da ditadura agora militar. que levantou, vou pegar mais rápido. Eu tenho um processo militar. Levantou Eu tive Essa amigos, você conhece, né? eu tive amigos que foram vitimizados pela tortura e mortos. O meu sogro foi morto. Ele foi levado e eu encontrei pessoas que foram presas com ele e falou, ele foi executado. Ele foi um dos fundadores dos sindicatos dos telefonistas do antigo estado do Rio de Janeiro, que depois virou a não sei o quê, depois virou a Telemar. Ele está lá a placa. Companhia Telefônica Brasileira, CTB. Entendeu? E ele era o quê? A minha mulher branquinha, da cor dele. A minha sogra é assim, dessa cor assim, desse cidadão aqui, desse tamanho também ela é. Mas o meu sogro era um negócio de 2 quilos de beijo, mas ele era engenheiro de circuitos eletrônicos, da linha ferroviária. Ele fez discurso para o pai do Moreira Franco. Ele fez discurso para o Tenório Cavalcante. Então você vê a bagagem do cara, ele nunca aparecia. Ele chegava aqui, ajudava a organizar tudo, mas ó, não quero foto, não quero aparecer, então ele ajudava a construir as coisas. Todo respeito, hein? Então pegaram o cara e deram fim no cara. Então, quando um cara vai diante de um plenário, homenageia um cara que torturou, que era então ainda presidente da República, meu, ele está cometendo um crime. Se esse país é sério, ele saia dali preso. Mas todos dois perderam a seriedade, esse é que é o problema. Entendeu? Então hoje eu estou diante de 2 caras que eu não me sinto representado. Mas entre alguém que tira e ameaça o mínimo de liberdade, eu não vou nele, eu vou no outro. Porque o outro é a história do português. Você sabe a história do português? O outro é quem? Você sabe a história do português? Você sabe a história do português? Você conhece a história do português? Quem vai ficar o Alckmin. O Lula vai sair com problema dissolvido. Ele tava, o acordo é o Alckmin. Nosso presidente vai ser Alckmin. Ele estava assim, o português estava lá e contratou um cara para ser gerente dele, na Portuguesa, na padaria. E aí o cara começou a fazer e a padaria dele funcionava direitinho, mas aí começou a bombar a bateria, porque o cara era super comunicativo, chamava um, chamava outro e tal, e começou a entrar muito dinheiro na padaria e tal, e o português tinha uma filhinha, uma filha, e o cara já interessado na filha do português, já dando uma cancadinha ali e tal. E os caras começaram a ir lá e começaram a bater papo com o português no café da manhã. Aí pera, o português falou assim, ô português, fala aí, hoje a gente está te roubando, rapaz. Hoje eu vi ele abrir a caixa ali, tirar dinheiro e tal. E ainda está de olho na tua filha. Aí o português é mesmo? Deixa pra lá. Pô, português, tu é burro mesmo, hein? Tá aí, eu já beijando sua filha aí, já no esquema com a sua filha, ainda roubando seu dinheiro no caixa, ainda saindo com sua filha com seu próprio dinheiro do caixa. E você me chamando de burro? Mas burros é vocês brasileiros. Eu vou te explicar. O que me adianta eu botar isso aqui em gerente? Vocês não provaram uma salada dessa. Honesto. Vai provar hoje. Digno. Mas incompetente. Salada tem mistério. E não vem lucro aqui. Eu gostei dele, eu sei que ele me rouba, mas ele me dá lucro. Você, inclusive, não vinha aqui tomar café comigo, mas você agora vem. E ele está de olho na minha filha. E a minha filha gosta dele. Se ele está roubando e casar, ele vai ficar tudo em casa, o lobo dele, porque está me produzindo. A minha pergunta... Eu vi isso em São Paulo. A minha pergunta é, qual é o resultado que eu tenho do país? Eu vi isso em Porto Alegre do empresário. Por exemplo, você teve empresas no Brasil fechadas por causa da corrupção. Isso é um erro legislativo, jurídico, que o país precisa mudar. Porque esse tipo de coisas aconteceu no Japão, aconteceu em Portugal. Fecharam a empresa. Peraí, eu não quero interromper a conversa, não. Fecharam a empresa? Não fecharam a empresa. Pegaram lá, olha só, as corrupções, todo mundo na cadeia. A empresa muda a direção, muda tudo.
Agora você lembra que quando surgiu, antes de surgir a pandemia, já estava tudo engatilhado para privatizar o SUS? Já estava tudo engatilhado para privatizar o SUS. O ministro da Justiça já estava engatilhando para privatizar, da Saúde já estava engatilhando para privatizar o SUS. Aí veio a pandemia. Os Estados Unidos está abrindo uma ata para botar dentro do Congresso para se criar um sistema do SUS nos Estados Unidos, porque eles descobriram que, em caso de calamidade, o SUS funciona como o melhor processo administrativo que existe no mundo. No mundo. Aí como é que você vai privatizar um negócio que dá certo? Você venderia a sua empresa se ela estivesse dando lucro? Tem coisa que é... Então como é que você vai vender uma empresa brasileira se ela está dando lucro? Ah não, tem corrupção ali, então vamos descobrir a corrupção, vamos acabar com os corruptos. Mas acabar com a empresa? Cara, nenhum lugar do mundo faz isso. Agora o Brasil tem tradição disso desde a sua colonização. Cara, eu não posso. A minha questão assim, de voto hoje, tanto é que nem a direita me olha com bons olhos e nem a esquerda me olha com bons olhos. Quem é que hoje mandar meu voto ordenar na porra dos empregadores? Meu voto é do Lula. Embora eu tenha consciência de que ele, no sistema que ele está sendo eleito, e como ele está sendo eleito, com a aliança que ele está fazendo, ele não administra como ele administrou o primeiro e o segundo mandato dele. Eu vivo falando ele está amarrado, engessado, tudo, mas ainda prefiro ele do que um cara que ameaça a existência da vida humana. Eu não vou nem discutir questões que eu não tenho como provar, porque são coisas que estão saindo por aí que eu não tenho dados para dizer, não, isso é verdade ou isso não é verdade. Eu não tenho. E nem estou perdendo meu tempo em procurar. Entendendo? Porque eu estou pegando assim, estou pegando o que é publicado fora do Brasil, o que é publicado, porque você hoje não vive no teu lugar. Você hoje trabalha, eu trabalho com uma produção que ela é nacional, estadual, de outro, é o país inteiro. Você não consegue ficar preso num lugar só. Então não dá para você pensar dessa forma. Entendeu? Não dá. Então eu acho que assim, eu hoje vejo dessa forma, mas é o que eu digo. Eu tenho assim, a felicidade de exercer, e não é fácil. Não é fácil. Exercer a democracia não é fácil, porque é você ter as suas convicções, mas ouvir do outro o que o outro acha e ouvir, e dizer assim, peraí, deixa eu pensar aqui, vamos refletir, porque isso não é fácil. Esse cidadão aqui já deu nó na minha cabeça. Naquele dia que a gente ficou até de madrugada, ele deu um nó na minha cabeça. Eu fui lá buscar algumas coisas para entender o que ele falou. Só para esclarecer aqui. O pessoal... Ih, rapaz, você tá gravando isso? Tem que cortar isso aí. Não, vai cortar porra nenhuma. Olha só, gente. Isso aí é porque teve uma reunião há um mês e meio, 2 meses, lá na casa dele, que era o Vicente querendo, de novo, congraçar com esses amigos nossos, diletos, queridos e tal, nós, cada um com a sua opinião, conforme vocês que me conhecem, né? Porque isso daí vai para a minha página. Você sabe como é que eu sou, né? Eu sou democrata mesmo, eu me considero. Vocês podem não achar. Mas foi na casa do meu amigo. Anterior. Foi na casa do meu amigo. Não, é que eu estava esperando aí, poder o pessoal estar prestando atenção. O Antenor, meu amigo, foi na casa dele que o Vicente escolheu. Porque o Vicente queria. Mas é o Everaldo. O Everaldo, desculpa. Porque foi na casa dele, já que na minha casa eu não estou recebendo provisoriamente ninguém na minha casa, nem meus filhos. Por uma situação minha particular que eu ainda não trouxe para vocês. Como é que ele guarda uma relíquia? Acontece que foi lá que todo esse retorno que está aqui, entende, começou. E lá na casa dele, entende, foi conversado de 500 projetos. Começou lá, aquilo retomou 500 conversas lá na casa dele. Eu nem me lembro aqui porque que eu fiz a interferência, porque enquanto eu estava falando, eu me distraí, ou eu me permiti ser distraído,
e esqueci por que eu fiz essa intromissão. Mas é lá na casa dele, que começou toda essa história, que foi o retorno do Vicente, entende? O engraçado, o Vicente estava sentindo falta dos amigos dele, então o Vicente quis fazer um café, um jantar, uma tarde, um café da tarde, né? E lá, um chá da tarde. E o Vicente conseguiu, entende? Na casa dele, não na minha, volto a dizer, que agora eu tomei a lembrança. Na minha casa não, porque na minha casa eu não quero reunir ninguém por enquanto. Então, é isso aí que está acontecendo aqui agora. Entende? Esses novos amigos. Ih, caramba. Pode pegar. Não é? Tira, tem que tirar do plástico. Tira aqui pra mim, eu não enxergo não, mano. Eu sei, eu não enxergo nada. Ué, sumiu daqui. Um cara É isso aqui. avançou no meu. Alguém Estamos falando de democracia. Esse Manel, eu volto a dizer, para quem está chegando agora aí, eu conheci agora, mas é meu amigo há milênios, Não, meu amigo apresentado, é meu amigo anterior. Tá com água? Não quero não. Papai fumava isso demais. Você já fumou cigarro de palha? Me dá aqui, dá um grãozinho. Seu pai só Vai, fumava cigarro de ó, palha. vai incorporar, hein? O pai dele andava com o braço lá de fora do carro, aqui, na hein? caminhonete Vai vermelha, a incorporar última dele, aqui. né, Tenor? Foi vermelha, não foi? A D10? A D10. A D10 vermelha. E ele fazia questão de andar com o bracinho de fora com o cigarro dele. Papai comprou a caminhonete. Papai comprou a caminhonete. Roubaram meu casamento. Esse aqui que é o seu? Esse copo aqui que era seu? Mas a gente estava falando de Itaboraí. Você, Salete, você viu o exemplo que ele deu de cortar lá, né? Sua residência tá lá Aonde? em Itaboraí? Ou você tá vindo... Rapaz, eu sou largado. Eu tenho casa na rua 6 de Maricá, na Barra, no centro de Maricá, Santa Isabel, Rapaz, você é um cara muito largado. Santa Isabel, São Francisco e Caraí, tudo tem família. E agora, vocês vão me dar o prazer de conhecer a Tapera da Juma, que eu comprei recentemente, na 89. Aqui em Itaipuaçu. E vou falar de coração para vocês. Atualmente minha casa, minha residência mesmo é São Francisco. E é uma casa, mas que eu estou querendo já, não é minha, é alugada, a minha casa que eu moro em São Francisco. Mas eu tenho um apartamento em frente, mas é um apartamentozinho de um quarto. Eu estou querendo desocupar o apartamento de um quarto para ter um lugarzinho. Quando você está em Niterói, está bebendo no Rio, então tem um lugarzinho para ficar. Estou querendo fazer lá, mas estou pretendendo morar aqui. E eu tenho uma casa muito boa na Rua 6. A minha casa na Rua 6 da Barra é boa. Mas eu comprei desde Martins da Vila e tal. Mas essa aqui é com a minha nova família, a família que Salete e Antenor já conhece há muitos anos, Antenor conhece as duas. E eu consegui comprar essa casa depois de ter desistido, eu não quero mais investir, não quero fazer nada. E eu disse para ela que quem tem que comprar agora é ela, mas bebendo, o cara começou, vamos lá ver, acabei comprando a casa. Então foi uma entidade que comprou. Que maravilha. Olha que né? coisa. E ela tá lá, feliz. Quem estava contigo que comprou, né? Esse é o responsável. Aí eu liguei pra ela trabalha em Itaboraí, né? Eu liguei, filho, eu tô vivo pra caramba, eu gostei, não posso que vir. Dá pra você vir aqui? Ela na mesma hora, eu digo, tá atendendo? Eu digo, tô atendendo, tem 2 clientes. Eu digo, suspende, hein, se eu fosse você, hein? Aí ela chegou onde eu tava bebendo, no tal do bar de Salu, não sei se vocês conhecem aqui dentro do Salu. Vocês conhecem Salu, aquele safado? Não conheço. Melhor bebeiro do mundo, hein? Já o lugar fui, onde não, me dá, safado. Nós conhecemos a Salete. A Salete é viciada Não é no Salu, menino. Bandeirante? Olha aí, a Salete é viciada no menino, a Salete e o marido, viciada no menino ali da pedra de... Como é que é o nome da pedra aqui? Itocaia Vale? O Rancho do Wallace. Do Wallace. Você tem que ir lá. O Wallace é um cara da época do Vicente. Nossa! Como é que era o nome antigo? Eu nunca vi ninguém melhor que o Wallace. Tem que atrair o Vicente pra dentro. Vicente, qual era o nome do antigo Rancho do Wallace é a melhor coisa que tem da Itapuaçu. Olha lá, é o antigo bar do Uriel, aonde a nata... É onde tem a fazenda de Tocaia. Fazenda de Tocaia. A nata se reuniu. Hoje é o Wallace.
Aliás, a Salete e eles me convidaram agora, não me lembro que dia aí, e hoje, quarta-feira, é dia lá, solenidade Hoje deles. tem uma Mas roda, como uma moda hoje- de viola. Mas como hoje tem Hoje jogo, lá tem uma moda de viola. aliás, eu tenho que de novo voltar Eles têm a um fogão botar de você lenha na lá desse internet. tamanho, Eu tava com botando, a comida mas aí Vamos, me vamos, tiraram. vamos ver aqui. Mas olha só, O gente, futebol, gente. tem que Quem ir lá, é, afinal de contas? eu não sou nada aqui. Eu Eu sou hoje quem? sou Quem? Botafogo. Você não é flamenguista. Eu sou o melhor time Não, do eu mundo. sou botafoguense. Eu sou Fluminense, Fluminense. Mas não tem problema não. A gente tá construindo a nação. Pô, tem um americano nessa porra aí. Não, O cara aperta a mão aqui. que precisa, né? Pra tudo. Olha, e Caraí, Você é flamenguista. Não, Vicente é e Fluminense. Caraí tem mais flamenguista e o outro. E o outro, e Caraí, o que está acontecendo? Eu já falei com a minha filha, se prepara. Se o Flamengo perder, Hoje tem lá. se o Flamengo perder, Muda tem, seu nome pra não, tem mais focos do que você imagina na vida, que tem fogo encalhado com esse Flamengo aí. Tem fogos encalhados. Eu sou flamenguista, eu sou flamenguista. Pô, eu gostei dessa sua... Toda gente. Desse seu resumo. Agora deixa eu só falar uma coisa. Olha só, tudo Fluminense. bem com essa. Todo mundo vai se botafoguense. Depois é que Roubaram o muda. local. Não, vai sair a vida. Vai sair a vida. O único Fluminense Salete, vai sair a que vida. Fala eu com ele. conheço é o Amado. Ele disse que é botafoguense. Amado. Ele disse que ele é botafoguense. Tá Eu sou botafoguense. vendo? Olha, é difícil achar dois numa Meu mesa, hein? primo, É difícil achar dois numa mesa. Olha só, dois Maués foi botafoguenses, diretor do Botafogo. dois E fluminenses eu- e um flamenguista. Fluminense também. E é difícil o Flamenguista estar em menor número, hein? Eu não tenho. Olha só, Raramente, o único né? time que eu tenho simpatia, porque eu amo o Ainda bem que não Botafogo. tem Mesmo Vasco não gostando aqui, mais né? de futebol, porque é Não tudo uma tem Vasco bandidagem. aqui. Eu sou de outra época. Meu primo é diretor do Botafogo. Bom, enfim. O que eu tenho, uma simpatia, poderia se dizimasse o Botafogo. Acabou, não existe nenhum nome mais de Botafogo. Todo Eu mundo seria vai ser América. botafoguense. Aí muda. Eu seria América. Não, América meu não. pai. Seu O pai América todo mundo já foi. Tá vendo? Grande Você verdade é é botafoguense. Todo mundo já foi América. Eu sou Não, não. América, nós tivemos americanos de luxo já, né? Americano, acho que todo mundo já É foi. meu pai, meu pai já foi. Eu sou Fluminense. Eu vou falar uma coisa. Agora, Eu vou falar uma coisa muito feia, Celeste. Você Tá. pode tampar os ouvidos? por Tá. favor? não, Celeste, Lá, lá, não. lá, lá. Todo botafoguense Aqui, ó. casa com uma flamenguista. Ela tá falando de chegou e você, Celeste. Viu? Todo botafoguense casa com uma flamenguista. Não preciso dizer mais para você o porquê. A minha mulher é vascaína, gente. Minha mulher é vascaína. Eu Não, vai pra lá. Eu sempre adorei foder o Vasco, Não, e é né? um time. Você sabe Não, disso. e é um time. E ainda peço pra botar a camisa. Bota a E é um camisa. time que, infelizmente, primeiro feia, cara, cara, amanhã ela vai ver esse odiar, vídeo. primeiro time. Amanhã ela vai ver esse vídeo e vai Ó, falar que o é mais, isso. olha só, querido. Você não o bota mais esse vídeo no ar, amado- não. Olha só. Essa parte tem que O mais cortar. amado. Não é, acaba não, no casamento. o mais amado. Peraí, presta atenção, o time mais amado, presta atenção. O time mais amado é o Flamengo. Que é o mais odiado também. Entendeu? É que eu tô E o falando. segundo Hoje, time. Caraí, se o Flamengo perder, Não, outro se lado, desabem fogos. É o outro lado, entendeu? É o outro Eu resumi lado, o que entendeu? Aí você é a falou. biqueira. Ah, é? Eu não tô acostumado com esse negócio moderno assim, não. Porque cerveja Brahma não Não, fala. é porque você não Ele foi assiste. botar fogo na piteira, pô. Não, quem? É que ninguém O aqui Salete, E aí, assiste. se você Ninguém tirar o assiste plástico aqui. aí, ó, vai ficar mais fácil de você tragar. Tirar Ninguém esse aqui plástico aí, ó. assiste, tá entendendo? O que eu assisto 3 horas e pouco, um cara Ih, tá falando chovendo, hein, como gente? esse. Melhor vocês virem ir pra Não, dentro. quando começar a incomodar, ele faz isso. Então, eu tenho um amigo, Se você quiser tirar, tira a borrachinha. eu tenho um gosto, Não, eu tô aqui. olha só, eu tenho um gosto Qual borrachinha que que eu você quer tirar? ouvi. Essa borrachinha Ah, aí, tá preta. inteira. Não, borrachinha preta aí, ó. Essa borrachinha aí é só pra segurar a palha. Ah, pra Eu tenho, Geralmente você tira que você traga com mais eu facilidade. tenho um Tá gosto vendo? que é assistir podcast. Ô, rapaziada, vamos Ah, lá, botar eu a nem cabeça. terminei de falar. Eu tenho um podcast
Porque aí já tá. Eu tenho um vício, que é assistir um Ó, tem um podcast. telefone aqui, hein? Eu tenho um vício, Vem eu cá. estou a meia hora, eu vou. Eu tenho um vício, quando eu conseguir terminar de falar, eu tenho um vício que quando eu começo a ver, normalmente o podcast tem 4h30 de duração. Eu paro um pouco, vou no banheiro. Não, no banheiro eu vou levando, mas quando eu vou botar minha comida, eu tenho que ter uma Mas parada. vem cá, mesmo. o pessoal fica vendo você. Assim. Você põe imagem Exatamente. Vai no não, banheiro? A minha não. com aquela Eu bunda ouço, branca, eu né? assisto. Tá vendo? Olha lá, rapaz, você vai Eu falar assisto. trabalho. Eu falei assisto. pra ele, cara. Eu assisto. Gente, fica com Aquilo vontade que tá aí. ali, eu avisei antes que ia ser colocado em público. Aquilo dali me pertence. Rapaz, Olha Eu tô inserido. Que isso? Tem que ter força. É antigo, antigo do Brasil. Porque eu tinha 4 anos inserido. Ah, E o Fluminense, 4 Eu tô no meio. de idade, Eu tô no meio. O Fluminense foi campeão aqui no Caraca, já vai pra São dentro. João del Já Rei, vamos ao comer, lado da casa do Tele. Olha, eu vou ter que mudar meu celular de posição. A gente só vai sentar aqui, ó. Hein? Pra Eu vou ter que mudar o celular de E tem que posição. tirar dali mesmo, porque vai Deixa eu chover, ver, tá deixa eu molhando ver. ele. É, eu vou tirar não, mas ele não tem problema não. Ele pode cair até dentro d'água, tá 5 E aí metros. depois você botar o meu pra carregar. Entendeu? Até Sou, Ô, cacete, sou, já tô- sou santo. Eu tempero o feijão já já. do Pelé. Tô bom aí. Olha só. Celeste, Ó, tira teu. você Tira quer- da chuva, hein? Celeste, você É, quer- o você meu quer- pode ficar até 5 Você metros quer pra já. ajuda? Quer que eu poste alguma coisa? Não, já tá tudo tranquilo. Só vou temperar o feijão. Eu já cuidei Só refogar. disso ali, ó. Meu trabalho. Vocês estão conversando? aqui, Olha só. Olha, Vocês... aqui é eu, meu Ali. pai Trabalha com ele. o chapeuzinho aqui nesse meio aqui, ó. Isso aqui é Chiquinho Quebra-Galho, Ih, gente, perdeu. Meu irmão. originais. Mas você sabia por que Itaboraí tem um nome bonito? Não. Tudo Itaboraí tem um nome. E meu pai, como um bom gonçalves, falava: É, Itaboraí, isso aqui Começou é assim. 1975. Maricá, o peixe. Em 1975. Saquarema, Eu a tava santa. com 16 anos. Itaboraí, o nome. E São Gonçalo. Seu pai devia... Era bom que você tivesse a oportunidade, a gente tivesse a oportunidade de você depois explicar isso tudo aí pra Bem gente. legal isso, bem legal. Explicar isso aí que você falou aí. Maria Bonita. Maria Bonita. Maria Bonita. Aqui é Manel Moreno e Dorminha. Esses dois se salvaram, que foram por um bala. Eles estavam Então, na hora que a polícia matou o prefeito. na hora que vamos ver que a polícia chegou lá Por que isso que tá aqui, essa conversa? 5h15 da Podia manhã. um minuto eu chegar e falar Eles assim, saíram me para dar uma ajuda a organizar o folgadazinha. evento. Aí todo mundo dá um tempo, E a mulher que fazia muito escândalo na hora que estava transando. ótimo. Aí eles saíram, na hora que E eles eu não saíram, sei foi no porra. momento Eu que a sei gritar, polícia para, chegou. porra. Às vezes você até fala, mas não é um negócio. Eles foram morar Manel Moreno e Dorminha. Tudo isso quando você for... Salete, tá uma bagunça aqui, querida. O que que eu faço? Como é que eu te ajudo com essa bagunça aqui? Como é que eu te ajudo com essa bagunça? Ô, gente, Bota a cachaça na mesa. gente, eu vou ter que cortar aqui o vídeo, um minuto, porque a gente está sendo transferido ali para a mesa onde a Salete vai nos presentear com a feijoada que ela está fazendo, entendeu? Eu já tô meio pra lá de Marrakech, entendeu? Mas porque faltou, me roubaram aqui o caldinho amigo que a Salete botou ali. Mas eles me roubam. Eles estão pensando que eu tô tão bêbado que eu não tô notando isso. Então eu vou cortar aqui, vai ficar com parte 1, mas depois eu vou lá recomeçar com parte 2, tá bom, gente? Beijo no coração de vocês. Hoje é que dia, Salete? Hoje é quarta-feira. Hoje é quarta-feira, dia 19 de outubro de 2022. Eu estou na casa da Salete do Antenor, que nos recebe no colo. Bota a gente no colo assim. Tá bom, gente? Beijo para vocês.
Capitão Guarani e Lampião e Juri.